Imagina só encontrar um manual de instruções perdido, um que foi escrito para os primeiríssimos seguidores do cristianismo. Um guia que responde a uma pergunta fundamental e dá uma espiada em como era o dia a dia de uma fé que estava só começando. Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso. Um texto antigo e fascinante conhecido como Didaquê. Pois é, essa é a grande questão, né? Além das grandes histórias e das figuras que a gente já conhece, como era a rotina, como eles adoravam a Deus, como resolviam as tretas, como se organizavam. Durante séculos, as respostas para isso eram só fragmentos, mas um documento redescoberto nos dá um guia, olha, surpreendentemente detalhado. Pensa no Didaquê não como um tratado de teologia super complexo, mas mais como um manual prático mesmo. É um guia para a vida em comunidade que cobre de tudo um pouco, desde moralidade básica, passando por rituais e até como lidar com profetas viajantes. Então, bora mergulhar nisso. O nome oficial dele é O Ensinamento dos Doze Apóstolos. E na prática, ele é uma janela. Uma janela para uma época em que as regras do jogo ainda estavam sendo escritas, sabe? Ele nos mostra uma comunidade tentando definir o que significava viver essa nova fé de um jeito concreto, de um jeito coeso. E a base de todo o ensinamento do Didaqué é uma escolha fundamental. Não tem meio termo, não tem talvez, toda a estrutura moral do documento força uma decisão bem clara e direta que cada um precisa tomar. E olha só, essa é literalmente a primeira frase do texto, direto ao ponto. Há dois caminhos, um da vida e um da morte, e há uma grande diferença entre os dois caminhos. Essa ideia é a espinha dorsal de todo o código de ética que vem depois. E o que é mais revelador aqui é a natureza desses caminhos. O caminho da vida não é só sobre o que não fazer, é sobre o que se deve fazer ativamente. Amar, abençoar, dar. É uma moralidade proativa, sabe? Em contraste, o caminho da morte, esse sim, é uma lista do que evitar. A grande lição é que para essa comunidade, a bondade era uma ação, não só a ausência do mal. E isso não ficava só na teoria, não. O Didac transforma esses ideais em comandos para o dia a dia. Instruções como não vire as costas para o necessitado, compartilhe tudo, confesse suas falhas publicamente. Tudo isso mostra que a vida espiritual era inseparável da vida comunitária. A fé era algo que se fazia, não só algo em que se acreditava. Certo, então eles tinham um código moral rigoroso. Mas como é que essa ética toda se traduzia nos rituais, nas práticas formais da comunidade? Como eles expressavam essa fé juntos? Bom, é aqui que o Didaquê se torna um verdadeiro manual. Ele oferece instruções bem específicas para os rituais mais importantes, mostrando uma comunidade que valorizava tanto a estrutura quanto o significado por trás da adoração. O batismo, por exemplo, não era um ato impulsivo. Primeiro, era preciso ensinar todos os mandamentos. Depois, um jejum para se preparar. O ideal era a imersão em água corrente e fria, mas, e isso mostra como eles eram práticos, havia flexibilidade. Se não tivesse água corrente, outra água servia. Se não tivesse o suficiente para mergulhar, derramar água na cabeça 3 vezes era totalmente aceitável. A vida era estruturada com rituais. Eles jejuavam às quartas e sextas-feiras e era de propósito para se diferenciar de outros grupos que jejuavam em outros dias. A oração do Senhor era recitada 3 vezes por dia, e a Eucaristia era estritamente para os batizados, seguida por uma oração de agradecimento bem específica. Essa citação do capítulo 9, "Não deem o que é santo aos cães", mostra a seriedade com que eles guardavam seus rituais centrais. Havia uma linha bem clara entre quem podia e quem não podia participar plenamente da vida sacramental da comunidade. Era um privilégio e uma responsabilidade. Ok, com um código moral e rituais estabelecidos, a próxima questão lógica era a governança. Como eles mantinham a ordem, especialmente com professores e viajantes passando pela comunidade o tempo todo? Esse era um problema muito real para eles. Como saber se um profeta ou professor que chegava de viagem era genuíno ou só um aproveitador tentando explorar a generosidade da comunidade? O Didaquê oferece, de novo, um guia prático para isso. E aqui está o guia de detecção de falsos profetas. Um profeta verdadeiro fica no máximo 2 dias. Se ficar 3, já é suspeito. Um verdadeiro pede apenas pão para a jornada. O falso pede dinheiro. O mais importante, um profeta de verdade pratica o que prega. E se ele profetiza em meu espírito e no meio disso pede dinheiro para si mesmo, aí é um sinal de alerta gigante. A hospitalidade era crucial, mas vinha com uma condição.
Qualquer um que chegasse em nome do Senhor deveria ser recebido. No entanto, se quisesse ficar, precisava trabalhar. A comunidade não ia sustentar gente ociosa. Era um equilíbrio entre generosidade e responsabilidade mútua. A reunião de domingo também tinha regras bem estritas. Antes de partir o pão, era preciso confessar as próprias falhas e, mais importante, se reconciliar com qualquer um com quem se tivesse um conflito. Isso mostra uma coisa fundamental. Para eles, a pureza da adoração em comunidade era impossível sem paz entre as pessoas. A relação com Deus passava diretamente pela relação com o próximo. E, finalmente, o Didaquê não olhava apenas para o presente. A parte final do texto é toda dedicada ao futuro, mostrando uma comunidade que vivia com uma expectativa muito forte da chegada do fim dos tempos. O capítulo 16 descreve uma sequência de eventos: a multiplicação de falsos profetas, o surgimento de um enganador do mundo, uma grande provação para a humanidade e, finalmente, os sinais da verdade aparecendo no céu, seguidos pela ressurreição e a vinda do Senhor. E tudo isso culmina neste comando final: estejam preparados, pois não se sabe a hora em que nosso Senhor vem. Essa urgência e vigilância permeavam toda a visão de mundo da comunidade, influenciando as ações diárias e o código moral deles. Em resumo, o Didaquê é um registro raro e muito precioso. É como uma fotografia de uma fé em processo de autodefinição, traduzindo crenças fundamentais nos detalhes práticos da vida cotidiana, da ética, à organização e à esperança pelo futuro. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como a fé e as suas práticas poderiam ser diferentes hoje se este manual prático nunca tivesse ficado perdido por mais de 1.500 anos? Que impacto essa ênfase toda na simplicidade, na comunidade e na responsabilidade mútua teria tido?